falamos de saldo médio, falamos de limite inferior e superior e de um ponto de equilíbrio, um ponto de retorno ali que é o ideal. E o mínimo? Como é que eu cheguei naquele limite inferior? Tá? Eu tenho um outro exemplo aqui para vocês, na apostila, que ele fala sobre esse modelo aí do mínimo de caixa operacional, que a gente chama, que eu tô dando um exemplo assim, ó. Aqui vejamos o exemplo, a Companhia Santo André projetou para 2015 desembolsos totais de 1.440.000.000 no ciclo financeiro de 20 dias, tá? Então, o que ela tá pensando aqui, ó? Ela tem 1.440 milhões de desembolsos, tá? E um ciclo financeiro de 20 dias. Como é que eu faço o cálculo do giro de caixa? Muito fácil, gente. Você pega, pensando no tempo por enquanto, o ano tem 360 dias, e você divide aí pelo ciclo financeiro que a empresa disse que ela tem. No caso, essa empresa tem 20. Então, esse giro de caixa aqui vai ficar assim, ó, 360 dividido por 20. O giro de caixa dela vai ser de 18. 18 o quê? 18 vezes... Por 18 vezes, ela vai ter que mexer no caixa dela. Ela vai ter que tirar e pôr dinheiro. Ela vai ter que estar observando como é que tá o caixa dela. Tá? Então, esse giro dela vai ser nesse número, essa quantidade. Aí, como é que eu calculo esse caixa mínimo, então? O caixa mínimo operacional que eu chamei aqui, tá? Você vai pegar o montante que a empresa tem ali de desembolso, 1.440.000 aqui, que é o exemplo que eu dei, e vai dividir pela quantidade, né, pelas vezes que esse giro de caixa vai ter que funcionar. No caso, a gente acabou de chegar aqui em 18, ó, tá? Então, eu pego aqui, ó, 1.440.000 e divido por 18, eu vou chegar em 80.000. Então, meu caixa mínimo aqui de 80.000. Então, vamos lá. Ó, vou voltar minhas folhinhas aqui com vocês. Nós calculamos lá no primeiro exemplo, quando eu fiz a raiz quadrada, aqui, ó. Nós achamos aqui, gente, um saldo médio. Um saldo médio. Na média, 17.000. Aí, pensando numa outra situação, numa outra questão, numa outra forma de pensar, nós pensamos aqui num saldo, ou a gente chama aqui de ponto de retorno, que seria o ideal de caixa. Pensando aí no limite inferior, o mínimo necessário, e um máximo, e um teto, que eu chamei com vocês aqui de limite superior. Dentro de um ponto de retorno, dentro de um ponto de equilíbrio aí entre esse mínimo e esse máximo. E agora... eu acabei de achar com vocês o caixa mínimo. Esse 5.000 aqui do exemplo anterior, ó, esse 5.000 aqui, é esses 80.000 aqui, ó. Então, para a pessoa chegar nesses 5.000 aqui, para ela colocar nesta fórmula, ela deve ter calculado isso aqui antes. Ela deve ter verificado isso aqui antes. Ou seja, calculando o montante que ela tem ali para desembolsar, para fazer uma aplicação, e quantas vezes, tá? Como eu coloquei para vocês aqui, esse giro de caixa vai acontecer. Aí, realmente, depende do ciclo financeiro que a empresa tem, tá? Vocês vão ter que estar verificando isso. Neste exemplo aqui, o ano todo, sempre vai ser 360 aqui em cima, tá, gente? Na fórmula e dividido pelo giro, seja ele qual for. Então, se uma empresa, por exemplo, tiver um giro de caixa de 50, eu faria 360 dividido por 50. E eu descobriria que ela vai ter 7,2 vezes. Tá? Aí eu ia dividir esse 1.400.000 aqui, ó, 1.440.000 milhões, né? Dividido por 7,2, por exemplo. Eu descobriria que o caixa mínimo seria de 200.000. Ah, não, professora, a minha empresa é de 10 dias, então faz 360 dividido por 10. 36 vezes. Então, eu colocaria 1.440.000 aqui, dividido por... ai, esqueci quanto deu, gente, peraí, vou de novo. 360 dividido por 10, eu imaginando os 10 dias. Imaginando que fosse 10 dias, tá? 36, vamos guardar o número, 36. 1.440.000, opa, 440 milhões, isso, dividido por 36. O caixa mínimo seria de 40.000.
tá? Então, professora, o que é esse ciclo financeiro? O que é né, a empresa de 20 dias? Ué, a sua empresa, todo dia, ela tem que repor o caixa? O supermercado é 30 dias, não é 20 dias. É, de segunda a segunda, o supermercado não fecha nem sábado e domingo. A professora, a minha empresa é de segunda a sexta, né? Dias úteis, que a gente chama. Então, veja no mês, quantos dias úteis tem? Vamos imaginar, vamos supor, se eu for olhar agora, que eu vou até colocar aí para vocês. Se eu for pensar hoje no mês de agosto, por exemplo, e a empresa fosse... Ó, vou colocar meu iPad aqui para vocês verem. E a empresa fosse verificar só dias úteis, então seria 5... 10, 15, 20, 22, ó. 22 dias. Estão vendo? Um supermercado seria 31 em agosto. Esse é o número que vocês vão dividir aqui. A empresa gira o dinheiro quantos dias no mês? O resultado é dividido pelo valor que ela tem para negociar, para vocês saberem qual que é o caixa mínimo que ela deve deixar, tá? E esse caixa mínimo, se eu for voltar agora naquele exemplo de vocês... lá da apostila, que vocês até já fizeram comigo, a gente vai estar retomando agora, sobre montar completamente um capital de giro, né? Vocês vão chegar nesse valor aqui, deixa eu até colocar para vocês aqui, ó, na tela, ó. Nós fizemos esse modelo aqui, gente. Lá no começo, ó, vou pôr aqui para vocês, lá no comecinho, no final do semestre passado, a gente calculou isso aqui, ó. Vocês fizeram para mim um exemplo da perda de vocês. O que eu quero chegar é aqui, ó, saldo mínimo de caixa, aqui nesse exemplo era de 30 mil, tá? Como que chegou nesses 30 mil? Da onde tirou esse número, tá? Tirou dos montantes aqui que nós temos aqui de rendimentos, né? Vai chegar num valor aí final. Qual é o giro da empresa? Ela trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado, segunda a segunda, para você calcular os dias e tirar o mínimo. E com esse mínimo, eu posso chegar... Com esse mínimo, eu posso chegar ao meu ponto de retorno. E com o meu ponto de retorno, eu posso chegar ao meu limite máximo, ao limite superior. Percebe? Que uma coisa vai levando a outra. Para que você tenha esses valores calculados, não no achismo, mas no cálculo ali na ponta do lápis, baseado nos montantes que a empresa tem, quantos dias por semana ela trabalha, né? Dias úteis, é de segunda a segunda, para você poder fazer o cálculo aqui, tá bom? Então, dito isso, nós fechamos aqui, falamos sobre todas as opções, então, máximo, mínimo, ou superior e inferior, e com relação o ponto de retorno, que seria o ideal de caixa de uma empresa, tá bom? Com isso, concluímos esse assunto, então, pessoal. Na próxima aula, já falaremos sobre outro assunto.